E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos calcular o volume dessas duas figuras, tá? Essa daqui, ela é um cilindro e essa figura é um cone, tá? Para calcular o volume desse cilindro, eu preciso da área da base e aí eu multiplico pela altura. A base, ela é formada por um círculo. Para se calcular a área do círculo, a gente desenvolve o número π vezes o raio ao quadrado, certo? E aí depois é só multiplicar pela altura aqui. Então eu vou desenvolver esse cálculo com vocês, primeiro do cilindro, depois a gente faz o cálculo do cone também, ok? Então aqui, volume será igual a 3,14, que é o valor aproximado do número π, certo? Vezes o raio. O raio, ele tem 2 centímetros. O raio é a distância do centro até a extremidade da circunferência. Então, daqui até aqui, tá? Então, vai ficar 2 elevado ao quadrado, vezes a altura. Qual é a altura? Aqui, no meu exemplo, a altura tem 10 centímetros. Então, aqui 10, ok? Desenvolve essa potência, 2 elevado ao quadrado, que é o 2 vezes o próprio 2, dá 4. Então o volume vai ser de 3,14 vezes 4 vezes 10. Agora é só multiplicar os três de uma vez só, ou você multiplica esse por esse. Então 4 vezes 3,14 vai dar 12,56. 12,56. Aí eu multiplico por 10. Que quando você multiplica por 10, é só mover a vírgula uma casa para a direita. Então vai dar 125,6. Então o volume é de 125,6. Aí você coloca a unidade de medida. Está em centímetros? Então são centímetros cúbicos. O volume é sempre centímetros cúbicos, tá pessoal? Então, encontrei agora o volume desse cilindro. Agora, o volume do cone. Como que eu faço para chegar no volume do cone? O processo é o mesmo, galera. O mesmo processo, só que com um diferencial. Vocês podem notar na figura que essa figura parte de um cilindro. Mas o que acontece com essa figura? Ela dá uma afunilada. Ela perde 1/3, tá? Ela perde 1/3 da sua capacidade. Então o que nós iremos fazer? Nós iremos utilizar a mesma fórmula do cilindro, só que no final a gente divide por 3. E aí a gente chega então no volume de um cone. Então ela vai ficar assim, Vamos lá. Então volume é igual a 3,14 vezes o raio 2 elevado ao quadrado, né? Tá vendo? É 2 ao quadrado, porque o raio vale 2, tá? Vezes a altura, que é 10, certo? Só que nesse caso eu tenho que dividir por 3. Então eu vou substituindo, vou desenvolvendo o cálculo passo a passo agora. Então 2 elevado a 2 é 4. Então 3,14 vezes 4 vezes 10. E aí depois tem que dividir por 3. Essa multiplicação é essa mesma multiplicação aqui, pessoal, O resultado é o mesmo, tá? Vai dar 125,6. Então, o volume vai ser de 125,6. Só que agora eu vou dividir por 3. Porque eu quero descobrir o volume do cone. Lembra a funilada que ele dá? Ele tem 1/3, tá? Ele tem 1/3 do volume de um cilindro. Então, eu vou dividir por 3. Ao dividir por 3, nós teremos que o volume será igual a 41,8666. O que é esse 41,8666? É a divisão de 125,6 por 3, dá esse resultado, tá? Aí você marca a unidade de medida. Como aqui é tudo 6, 6, 6, 6, eu posso até arredondar aqui, e colocar um 7, tá? Então 41,87 é um valor aproximado, aproximadamente, certo? A unidade de medida, centímetros, então centímetros cúbicos, ok? Aí eu quero transformar isso daqui em litros.
é o que a gente chama de capacidade. Se eu quero transformar em litros, ó, vem aqui no cilindro, pega aqui o cilindro e você vai pegar esse valor e vai multiplicar por 1000. Multiplicar não, dividir, né? A gente multiplica por 1000 quando está em metros e a gente faz o contrário quando está em centímetros. Então, na verdade, esse valor eu vou dividir por 1000, tá? Então, dividindo esse valor por 1000, basicamente eu vou mover a vírgula 3 casas decimais à esquerda. Então, ó, a vírgula está aqui. Puxa 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Então vai dar 0,1256. Então a capacidade vai ser de 0,1256. Aí você coloca um L de litros. Isso daqui dá aproximadamente 125 ml. Pode até arredondar, como aqui é um 6, para 126. Tá? Então ó, a capacidade, se for em ml, aproximadamente 126 ml. Ok? Esse aqui é o mesmo processo, tá? Eu vou transformar isso daqui em litros primeiro. Como que eu transformo isso daqui em litros? É uma divisão por 1000, porque a figura está em centímetro, ok? Então vai ficar assim, ó, capacidade é de 41,87 dividido por 1000. Quando você divide por 1000, você vai mover a vírgula 3 casas à esquerda. Então vai ficar assim, ó, capacidade vai ser de 0,4187. Confere comigo, ó, a vírgula estava aqui, certo? Ó, aqui. Aí andei 1, 2, mais uma. Então, falta mais uma casinha, galera. Ó, vírgula aqui, ó, entre 1 e 8, entre 1 e 8. Divisão por 1000, move-se a vírgula 3 casas à esquerda. 3 porque aqui tem 3 zeros, tá? Então, ó, 1, 2, 3. Aí aqui se coloca um L de litros. Tá? Esse resultado aqui em ml, ele representa 41 ml. 0,41. O mesmo resultado que dá aqui, ó, em centímetro cúbico, o mesmo valor, ele pode ser representado em ml. Então, se deu 41,87 centímetros cúbicos, é o mesmo que 41,87 ml. É o mesmo. Aproximadamente 42 ml, né? O valor aproximado de 42 ml. Certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, deixa o seu like, mas se você não gostou, não tem problema, pode deixar o seu like também, porque ele é gratuito.